verdades, né? Eu estou chamando essa palavra de aprendendo a edificar com Paulo. Amém? Efésios já fala, irmãos, o livro de Efésios, que nós vamos ler agora o capítulo 4, queria que você prestasse bem atenção, ele fala já depois na perspectiva do Cristo ressurreto. Amém? E é o livro que aborda sobre a igreja. Amém? Na perspectiva de nós já assentados com Cristo nas regiões celestiais, você como membro que faz parte agora de um corpo que é a igreja. Amém? E nós queremos aprender algumas verdades aqui da edificação. Isso é muito importante. Deus, o sonho de Deus, né? Nós precisamos entender bem claro. Resgatar o homem não é o propósito eterno de Deus. Nem a salvação não é o propósito eterno de Deus. A salvação ela ocorreu porque entrou o pecado. Então Deus teve que fazer o quê? Um resgate do homem que se perdeu no pecado. Mas o propósito eterno de Deus é edificar a igreja. E muitas pessoas têm muita visão sobre evangelismo, né? Sobre o aspecto que nós já pregamos aqui sobre ser a mensagem. Então eu sou a mensagem no bar, eu sou a mensagem na lanchonete, sou a mensagem na escola, na faculdade, etc. Mas muitos não têm a visão de edificar a igreja, que é o corpo. Ou seja, por mais que são filhos de Deus, eles são pedras, né, isoladas, são membros isolados do corpo, porque não valorizam a igreja. Eles só conhecem a grande comissão de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Mas eles não têm revelação sobre edificar a casa de Deus, a igreja. A igreja é o sonho de Deus. Então qual que foi o propósito da redenção? Em Cristo, né, através da redenção, Deus te dá a possibilidade de ser reconectado à casa dele novamente, a morada eterna dele, que é a vida de uns aos outros. E nós precisamos ter essa revelação, porque quando você tem essa revelação do que é a igreja, que ela não é 4 paredes, mas é a junção de todos os salvos, né? Todos aqueles que nasceram de novo, e que agora nós estamos aqui numa comunidade local, na igreja local, e devemos viver vinculados uns nos outros, ministrando uns aos outros. Amém? O sonho de Deus deve ser o nosso sonho. Efésios capítulo 4, irmãos, vai ensinando um pouco aqui de princípios sobre a edificação, né? Paulo nos dá princípios de edificação, de como nós deveríamos edificar, então, a casa de Deus. Todos nós, de alguma maneira, estamos envolvidos com essa edificação. Hoje é um culto de ceia, um culto de alinhamento, para que nós possamos entender algumas coisas muito importantes. Paulo, quando fala aos Coríntios, no capítulo de número 3, no versículo 10 a 17, ele fala ali que o fundamento já foi posto e cada um veja como edifica sobre o fundamento. Amém? E ele fala ali, uns edificam com ouro, prata e pedras preciosas, e outros edificam com madeira, palha e feno. Então nós devemos edificar com ouro, prata e pedras preciosas, não com madeira, palha e feno, obra da carne, obra humana, da nossa maneira, mas nós devemos edificar segundo a vontade de Deus, andando no Espírito. Paulo aqui então, ele nos instrui algumas coisas importantes no capítulo 4 de Efésios. Os 3 primeiros capítulos de Efésios, ele fala sobre a nossa condição agora em Cristo, como igreja, abençoados, amém? Agora somos luz, não somos mais trevas. E ele dá uma abordagem acerca da nossa nova realidade em Cristo Jesus, nos 3 primeiros capítulos. E agora no capítulo 4, então, ele chama aquela comunidade de irmãos para que elas possam, de fato, viver de acordo com aquela nova realidade em Cristo. E a primeira instrução que Paulo dá aqui, então, que está lá no capítulo 4, verso 1, como prisioneiros do Senhor, abre o capítulo 4 e acompanhe, porque vai facilitar o seu aprendizado e você vai poder ter mais atenção em relação à mensagem. Ok? Eu estou lendo aqui na versão NVI. Como prisioneiros do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então eu quero
trabalhar algumas coisas, uns pontos mais, outros menos, né? Então, a primeira coisa que Paulo fala na edificação da igreja, que cada pedra viva que somos nós, cada um de nós que somos membros do corpo de Cristo, nós devemos andar agora de maneira digna, conforme a nossa vocação, conforme o nosso chamado em Cristo Jesus. A primeira palavra que deve ser considerada aqui é a palavra digno. Essa palavra possui dois sentidos no original. Em primeiro lugar, ela tem o sentido de peso ou equilíbrio. Peso ou equilíbrio. Assim, a primeira ideia é que deve haver equilíbrio entre a nossa fé e a nossa conduta. Equilíbrio entre a nossa fé e a nossa conduta. Ou seja, aquilo que você diz que acredita deve ser compatível com a maneira como você vive. Amém? Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu rogo que vocês sejam equilibrados, que a fé de vocês seja demonstrada em obras. Amém? Quando você olha em Efésios também, no capítulo 2, versículo 8 a 10, ele fala que nós não somos salvos pelas obras. Amém? Nós somos salvos pela graça de Deus. Então, a salvação não tem nada a ver conosco, isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus, para que ninguém se glorie. Agora, o versículo 10 diz que nós somos chamados, então, a manifestar essas boas obras, porque agora somos parte de Cristo. Então, alguns esquecem do versículo de número 10, achando que obras não interessam para Deus, a conduta nossa não interessa para Deus, aquilo que fazemos não interessa para Deus. Sim, Deus é um Pai que se interessa que nós venhamos andar em maturidade e em vitória, não em derrota, não em fracasso. Deus ama a coerência. Deus ama que nós venhamos proclamar uma fé e venhamos viver essa fé. É interessante, né? Normalmente no batismo é uma prova disso. Muitas pessoas falam que acreditam em Cristo. E aí, de repente, chega o dia do batismo. Aí elas falam que não estão preparadas. O que é o batismo? É uma declaração de fé, de que você creu que é salvo pela obra de Cristo. Que agora Cristo se fez a sua justiça. Aí, de repente, na hora do batismo, você diz que não está preparado para se batizar. Ou seja, você diz que crê na justiça de Deus, mas ao mesmo tempo, na hora do batismo, você olha para a sua própria justiça. Então você está sendo incoerente. É isso que Paulo está falando. Que nós não viemos ter uma vida incoerente, queridos. Amém? Eu sou da nova aliança, eu sou da graça, eu sou do amor, eu sou da paz, eu sou disso, eu sou daquilo. Mas na hora de manifestar nas obras, não manifesta. Essa incoerência que Paulo fala, ande de maneira digna, de maneira coerente, de maneira equilibrada. Que a sua fé venha ser compatível com a sua conduta. Eu pergunto para você nessa noite, para mim, tem coerência na nossa fé com a nossa prática? Quantos creem aqui que cada crente é um sacerdote? Diga amém. Diga amém. Você expulsa o demônio? Ou você vai ligar para mim? Irmão, deixa eu contar uma experiência minha aqui. Eu não deveria contar essa experiência, mas como eu aprendi a ser um livro aberto, né? Tem gente que fala, Kleber, você não deveria falar tudo, o que vão pensar de você? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Mas vamos lá, eu tive uma experiência muito negativa, queridos, esses dias com uma pessoa, olha aqui. Eu tive uma experiência aqui com o filho do dono aqui do barracão. Os irmãos que tem lá, estão no grupo do facilitadores, eles sabem que faz 2 anos que o cara me xinga. É o filho do dono. Tem cara que por nunca ter batalhado na vida, ele é folgado. E aí teve um dia que ele veio na minha sala, e por bobeira ele começou a gritar comigo. Eu não estou acostumado com ninguém gritando comigo. Nem quero acostumar. E ele começou, eu falei, sai da minha sala, sai da minha sala.
Ele falou, daqui não sai nem com a polícia. Aí eu rezei 3 Ave Maria, não aconteceu nada. O Osés estava na sala do lado, o Jones ouvindo tudo. E a minha esposa do outro lado direito. Não é muito bom gritar com um homem perto da sua esposa. O diabo quer usar aquilo para manifestar o nosso ego, né? Como é que vão gritar com você? A sua esposa está ali. Onde que está aquele homem forte? O pior é quando você quer dar uma de bonzão perto da esposa e apanha ainda, né, irmãos? Aí fica feio, né? Então, vem medir bem a pessoa que é, né? E aí eu fiquei ali quieto, falei, sai da minha sala. Ele falou, quero ver que mentira, não sei o que, não sei o que. Eu peguei ele pelo colarinho e falei, tu vai sair agora. Quase joguei ele para baixo da escada aqui. O Osés e o Johnny salvaram a vida dele. E a minha. Não foi polícia, não foi nada, fui eu mesmo. Vou te contar para você ver que se Deus me usa, pode usar você também. Fique em paz, querido. Mas olha que interessante. Aí, ele chamou a polícia para mim. Pena que eu não estava na hora. Eu ia falar para o policial, só poupei seu trabalho. Ele disse que nem a polícia tirava. Eu falei, para que eu incomodar a polícia? Tem tanto caso aí para prender, deixa que eu tiro. Mas se acertamos já, esse aí já passou, já fui pedir perdão para ele, mas também já deixei claro para ele as coisas. Agora, naquele mesmo dia, 1 hora depois, eu precisei atender uma pessoa. E quando eu fui orar por aquela pessoa, manifestou um demônio. 1 hora antes eu estava pegando o cara pelo colarinho. 1 hora depois eu estava pegando o diabo pelo colarinho. Aí o Oséias estava mostrando aqui esse lugar é muito engraçado, irmão. Tem empresa lá em cima, daqui a pouco tem almoço, daqui a pouco tem expulsando um demônio. Um negócio, é um prédio assim, fantástico. De repente manifestou então o demônio, aí eu olhei assim, lá estava o Oséias e o Jones comendo. Irmãos, aí eu acho que o demônio falou, eu te conheço, falou pro Jones, né? Irmãos, quando o diabo fala eu te conheço é bom, pior quando ele fala eu conheço o Paulo, mas não conheço você. Falou que conhecia o Jones, então já tinha uma rixa antiga. Irmãos, naquela hora seguinte, o que você faria? E agora o diabo vai falar, quem é você? Você acabou de dar um chega pra lá no queridão ali. Irmãos, eu estava em paz com Deus, eu falei, como é bom o Evangelho. E como é bom saber que minha justiça é Cristo. Eu não tenho justiça nenhuma em mim mesmo, mas tenho toda a justiça, que Cristo cumpriu toda a lei. Falei, Satanás, sai da vida dele agora em nome de Jesus. Não aceitei viver pela minha justiça. Ok? E depois, fui lá na casa do homem e pedi perdão para ele. Amém? Mas foi bom também. Tem males que vêm para bem. Depois ele não veio mais aí. Vem mais um dia ainda. Ele é folgado mesmo. Não estou dizendo que a minha atitude de dar uma convidada um pouco mais amorosa, um pouquinho mais, para ele sair, é legal. Ok? Eu só estou dizendo que eu fui coerente com o Evangelho no momento, pelo menos no momento que eu tinha falhado e eu vivi pela justiça daquele que me justificou, que é Cristo, amém? Agora, quanta gente aqui vive debaixo de acusação, condenação e etc, etc, etc. Por quê? Porque aquilo que você diz que acredita, na hora da prática não combina. Amém, queridos? Outra ideia contida na palavra digno é combinação. Combinar aqui se refere àquela intenção de fazer com que uma roupa combine com a outra e se harmonize.
Paulo não está dizendo que não podemos ter conflito de cores, e sim entre nossa doutrina e nossa conduta. E significa que a vocação que fomos chamados deve combinar com a nossa vida prática. Amém? Amém, queridos? Não adianta nós falarmos uma coisa e na hora de nós vivermos, nós não colocarmos aquela nossa fé em prática, até na hora que nós falhamos. Amém? Até na hora que nós pisamos na bola. Então, a primeira coisa dentro da edificação da igreja, nós como pedras vivas, como membros do corpo, nós devemos andar de maneira digna. Amém? Aí Paulo fala aqui, conforme a vossa vocação. A segunda palavra que precisamos considerar é a palavra vocação. Paulo diz que precisamos andar de modo digno da vocação que fomos chamados. Esse chamado nos lembra da palavra igreja, que no grego é eclesia, e significa os que foram chamados para fora. Estar na igreja significa que recebemos uma vocação e também um chamado. Qual que é o seu chamado? Paulo está exortando aqui então esses irmãos, que andem de maneira digna conforme esse chamado. Se você era um Lázaro que saiu do túmulo, não ande mais como morto, porque agora você recebeu vida. Se você antes era trevas, agora você é luz. Amém, queridos? Nós fazemos parte da família mais importante do universo, que é a igreja, a família de Deus. E nós precisamos entender, queridos, de que aquilo que nós fazemos tem repercussão nos nossos irmãos. Amém? Em relação a esse caso que eu acabei de contar para vocês, aí eu fui procurar o dono aqui o dono, o pai, tem quase 90 anos, mas é um senhor muito lúcido. Expliquei a situação para ele e falei, eu não posso andar nesse tipo de atitude com o seu filho. Aí ele devolveu o contrato aqui do espaço para a imobiliária. Porque eu percebi claramente que o diabo estava usando esse eu não posso, é rapaz perto do pai dele, mas ele já tem 52 anos. Para o quê? Para que eu ficasse tendo comportamentos que não condizem com a minha pessoa, e tudo aquilo que eu faço, ela tem influência na sua vida, que nós somos um corpo, amém? Tudo aquilo que você faz tem influência na minha vida. Nós somos uma família. Nosso testemunho é importante, sim. Tem os irmãos que trabalham lá no call center, o Diego, o Murilo e outras pessoas. Se alguém deles der um mau testemunho lá, vai afetar todos os demais. Inclusive pode afetar outras pessoas que possam tentar uma vaga de trabalho lá nesse call center. Ah, não, você é daquela comunidade Amar, não. O cara não fala nada muitas vezes, mas por causa de alguém que deu um mau testemunho, pode fechar a porta para outros. Mas o contrário é verdadeiro. Quando tem alguém que dá um bom testemunho, ele abre porta para outros. Porque nós somos uma comunidade, nós somos uma família. Por isso que nós temos que vigiar. Amém? Se um filho viver de modo que não combina, ou de maneira indigna, o nome da família toda será envergonhado. Teve um senador da República aí, que a irmã dele foi presa, ele foi afastado das funções, essa semana colocaram ele de novo nas funções, e ele é de uma família muito tradicional, o seu avô, e o seu tio disse o seguinte, que aquilo que ele estava fazendo não era condizente com o sobrenome que ele tinha. Que se o avô dele tivesse vivo, estaria envergonhado da atitude dele. Ou seja, nós precisamos entender, queridos, que nós somos um corpo. E aquilo que eu faço e aquilo que você faz, ele tem reflexo na nossa vida comunitária, na nossa família. O Reinhard tem um retiro na Áustria que ele faz para os jovens, onde ele faz ali um grupo de pessoas para dormir no mesmo quarto e tem uma série de atividades. E quando um falha naquelas atividades, os demais têm a disciplina sobre aquele comportamento errado de um membro da equipe.
E o objetivo desse treinamento é mostrar para os jovens que quando eles têm uma atitude ruim, eles vão afetar a família deles. Igrejas inteiras se destroem por causa de atitude de uma pessoa. Famílias se desmantelam por causa de atitude de uma pessoa. GPs podem fechar por causa da atitude de uma pessoa. Porque nós vivemos uma vida interligada. É ou não é? Filhos sofrem por causa da atitude de pessoas da família. Mulheres sofrem porque atitudes inconsequentes de maridos. E vice-versa. Nós precisamos ter, entender essa combinação que a Bíblia nos diz. De entendermos que agora em Cristo somos nova criação. E devemos andar conforme a nossa nova natureza. Em nome de Jesus. Amém? E Paulo continua instruindo então. Primeiro andarmos de maneira digna conforme a nossa vocação. Irmão, deixa eu falar algo aqui, dá um aspas aqui. Eu contei algo para você, deixa eu falar para você. Se você se escandaliza com isso, é sinal que você é um baita de um religioso. Eu gosto de contar para ver até onde está a tua religiosidade. Tem gente que quando alguém conta, eu fiz isso. Por exemplo, um homem que conta para outro homem, rapaz, eu tive uma falha, eu vi uma imagem pornográfica, outro fala, que isso? Porque você não conhece a carne e você é um religioso. Normalmente aquele que faz, que isso? O cara está vendo todo dia. É um cara de pau. Jesus não se escandalizava com o pecado de ninguém. E foi tão interessante como Jesus lidava, que Pedro foi aquele que negou Jesus. Sim ou não? E depois de 40 dias ele era o líder da igreja. A carne, queridos, se você der lugar para ela, tem condição de fazer coisas horríveis. Não se escandalize se o pecado do seu irmão é diferente do seu. Isso é apenas religiosidade. E é interessante que algumas pessoas que você taxa de inapropriadas, muitas vezes estão recebendo muito favor de Deus. E você, muitas vezes, por andar na justiça própria, não vê favor de Deus na sua vida. Porque sua vida não precisa de Cristo. Eu preciso de Cristo. Mas muitos não precisam. O texto continua nos instruindo. O que é a unidade? Fala sobre a unidade no Espírito. Amém? Está com a Bíblia aí? Verso 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu creio que a unidade que Paulo está falando aqui é aquela que, se você ler o capítulo 2, você vai entender. Ali mostra que a parede de separação que havia entre judeu e gentios foi derrubada em Cristo. Havia uma separação entre judeu e gentil. Tanto que você observa que Pedro teve muita dificuldade de pregar o evangelho para os gentios, porque ele tinha uma separação de hábitos, de costumes e de muitas coisas. Agora Deus pega então tanto o judeu quanto o gentil e ele forma a sua igreja. Amém? Preste bem atenção aqui, queridos. De ambos esses povos, Deus faz um povo só. E aí aqui Paulo orienta então, vamos preservar agora essa unidade no Espírito. A unidade é algo produzida pelo Espírito, e o nosso papel é apenas preservá-la. A unidade do Espírito é algo muito mais profundo do que comportamentos exteriores apenas. É, portanto, uma unidade de vida, algo essencialmente orgânico. A nossa unidade é porque agora temos a mesma natureza. E é interessante aqui, queridos, que no versículo de número 4, 5 e 6, eu quero aqui que você vai aprender um ponto muito importante.
No versículo 4, 5 e 6, Paulo está definindo então essa unidade do Espírito. Ele está ilustrando que não é algo que muitos pensam que unidade é uniformidade. Então, muitos pensam que se nós colocássemos então todos de paletó e gravata, nós estamos vivendo em unidade. Se nós todos falarmos da mesma maneira, no sentido não do que falamos, mas da forma que falamos, então nós temos uma unidade. Então muitos confundem unidade com uniformidade. Mas Paulo está mostrando que a unidade aqui é no Espírito. E não tem nada a ver, principalmente não é definida por coisas exteriores. Não é porque todos usam calça, ou todos usam saias, ou porque bebemos o mesmo tipo de bebida, ou temos os mesmos gostos. Não tem nada a ver com aquilo que muitos pensam em plantar na vida da igreja, né? As famosas tribos, vamos montar o GP dos skatistas, o GP dos surfistas. Não. Nós não podemos nos definir por isso, a nossa unidade não pode ser definida por gostos e preferências. A unidade que Paulo está falando aqui é de algo orgânico e que é definida agora por coisas muito superiores a questões exteriores. Vamos lá. Aí no versículo 4 fala: há um só corpo, diga um só corpo. Amém? E um só Espírito. Então, querido, não tem dois corpos de Cristo. Só tem um corpo de Cristo. Vamos entender isso. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Verso 5 diz: há um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Então, normalmente, queridos, vamos lá. A nossa imaturidade faz nós definirmos unidade assim. E é o que muitos definiram andar conosco assim. Não, se lá na MAI, a MAI tem cerveja, então nós não temos comunhão com a MAI. Mas eu pergunto para você, em algum momento, isso é base de fé? Não. Agora, entre nós mesmos, vamos falar da comunidade local. Nós temos aqui hoje, né, a ceia com vinho e nós temos a ceia com suco. Há quem toma a ceia com suco, não está em unidade com quem toma a ceia com vinho? Na maior parte dos lugares é isso que define. É se eu tomo suco ou se eu tomo vinho. É se eu como carne de porco ou se eu não como carne de porco. É se eu guardo o sábado ou se eu não guardo o sábado. É se eu uso o véu ou se eu não uso o véu. Mas isso não é que define a nossa unidade. A nossa unidade é no Espírito. E a nossa unidade deve ser fundamentada agora porque nós temos o mesmo Pai. Está entendendo? Então, muitas vezes, né? Aí você agora é da reforma. Você é dos reformadores. Você é calvinista. E aí você quer definir a sua comunhão com o irmão, né? E aí você não gosta de irmão que prega gritando. E é quase que como se nós excluíssemos esse irmão como se ele não fosse irmão. Porque ele não fala do jeito que nós gostamos. Mas eu quero falar para você. A nossa unidade não está porque um prega de uma maneira e outro prega gritando, e outro prega cantando, e outro prega assobiando. Tem cara que até assim prega. A nossa unidade não é definida se você quer ser, por espontânea vontade, vegetariano e o irmão do lado gosta de rodízio de carne como Guto. Está entendendo, queridos? Nós podemos conviver no mesmo lugar, fazendo parte da mesma família, tendo o mesmo pai e permanecer em unidade. Amém? Porque não é isso que pode definir a nossa unidade. A nossa unidade é orgânica. Você tem unidade com esse irmão porque ele é seu irmão.
da sua família. Então não pode ter mais esse tipo de divisão. Eu quero ler aqui Romanos. Romanos capítulo de número 14. Paulo está tentando ensinar aqueles irmãos sobre isso. Irmãos, quero que você tente entrar na história aqui. Eu vou te fazer uma ilustração. Vamos imaginar que nós estamos formando agora um GP. Num GP, nós estamos encontrando o irmão da Congregação Cristã do Brasil. No mesmo GP, nós estamos colocando o irmão da Assembleia de Deus. No mesmo GP vai entrar um cara da Bola de Neve. E no mesmo GP vai entrar uma irmã da Deus e Amor. E no mesmo GP vai ter alguém que nós vamos pregar o evangelho lá, que é o cara da Universal. Que esse está perdido mesmo. Deixa eu te falar o seguinte. Eu pergunto para você, você conseguiria conviver com esses irmãos? Mas será que esses irmãos conseguiriam conviver com você? Será que o irmão da congregação, se você orar de pé, ele vai aceitar a sua oração? Será que o irmão batista, vamos colocar um batista nesse GP, o irmão batista tradicional que nem caixinha de maisena, de repente ele pega o irmão lá, cheio do Espírito, e começa a profetizar e orar em língua no meio da reunião. É esse cenário aqui que Paulo estava, querido. Aí de repente chega um judeu convertido. E ele fala para você, eu guardo o sábado e não como carne de porco. O que você vai falar para ele? Você não entende nada. Hoje nós queremos definir unidade. Se cantamos música do Hillsong, é de Deus. Se cantar uma música da harpa, não é de Deus. Nós estamos nessa brincadeira aí de bobo. A nossa unidade é no Espírito, é orgânica, porque pela nossa nova natureza, por quem nós somos agora. Paulo tem que tratar aqui, versículo de número 1 do capítulo 14 diz o seguinte: assente o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. A primeira coisa que nós queríamos falar com o irmão da congregação é o seguinte: tire esse véu que não precisa. Pá! É ou não é? Ainda mais que for jovem, né? Os jovens acham que são os caras. Tem irmão que perde tempo na internet gravando assuntos que não tem nada a ver. Irmãos, nós não estamos aí para ficar discutindo, querendo mudar o Brasil. Brasil, bebam cerveja. Não somos nem patrocinados pela Brahma. Esse não é o nosso foco. Olha lá aqui que Paulo está falando. Um crê que pode comer de tudo. Esse sou eu. É eu. Estou nesse time aqui. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Eu trabalhei com um rapaz que era cristão, que ele não comia, ele só comia vegetais. Aquele que come de tudo, não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo, não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Está entendendo? Não é base, querido, de comunhão, de unidade. Se Deus aceitou o irmão, e Pedro ficou bem surpreso ali na casa de Cornélio, porque Deus teve que dar uma visão para o cara: não considere imundo aquilo que eu santifiquei. Vai lá na casa dele, chega lá, Cornélio era um cara que já estava jejuando e orando. De repente, o seguinte, Pedrão estava lá, ainda acredito que na incredulidade. Daqui a pouco ele começa a ver os caras tudo orar em línguas estranhas. Se Deus aceitou os gentios, quem que eram os judeus para não aceitar?
Versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Irmãos, você acredita que teve pessoa que saiu da nossa comunidade porque disse que não aceitava que o culto era no sábado? Ou seja, ele definiu caminhar conosco pelo dia da semana. Tem uns irmãos que brincam comigo, vocês deixaram de ser adventista? Ah, falei, nós temos uma lá em Colômbia adventista, e aqui nós não somos mais adventistas. E nós, quando vamos falar com os adventistas, o que nós queremos mudar neles? O dia do culto deles. A pergunta é mais profunda. Se eles creem que o culto deles no sábado é que salva eles. Se eles creem que é o sábado que salva eles, eles estão desligados de Cristo. Agora, se eles consideram na consciência deles que eles acreditam que congregar no sábado tem alguma coisa de especial, desde que não façam acepção daqueles que não congregam no sábado, amém? Se tiver um irmão que quiser fazer meu GP tem que ser no sábado. Opa, faz no sábado, querido. Guarda o sábado o dia inteiro. Fique em paz. Essa não é a nossa base de comunhão. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Amém? Então nós precisamos entender isso. Então muita gente quer definir unidade pela roupa. Não, se você está comigo, você tem que colocar a mesma roupa. Você tem que falar do meu jeito. Nada disso, queridos. O que deve nos definir, eu quero falar muito isso aqui, dificilmente teremos problema na comunidade local. Mas deixa eu falar para você, se você for um missionário em um país, dependendo do país como você for, não tente, como Paulo diz aqui, aceite o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Amém? Vá naquilo que interessa, na essência do Evangelho. E não assuntos que não interessam, ou que não interessam naquele momento. Amém? Então entenda claramente isso. A unidade está ligada à nossa nova natureza, e uniformidade a coisas exteriores. Agora Paulo continua dizendo que nós temos que preservar a unidade. Como é que nós preservamos a unidade? Paulo ensina aqui, tendo humildade, mansidão e longanimidade. Amém? Esse é o espírito daqueles que estão no corpo de Cristo. É o espírito de humildade. O que é humildade, querido? É você deixar o irmão falar na sua vida também. Porque Romanos também, capítulo 13, Paulo fala, considere o seu irmão superior a você. Tem que ter humildade. Mansidão, né, queridos? Mansidão. Mansidão é algo interior. É aquela capacidade que você tem de responder uma pergunta 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes. Daquele irmãozinho lá do seu GP e ele não entender nada. E você tem que continuar tendo mansidão, e continuar tendo paciência, e continuar explicando. Às vezes, sabe por quê, queridos? Que tem irmãos que não estão congregando conosco, é porque nós não temos tido mansidão o suficiente, paciência o suficiente para ajudar esses irmãos a entenderem.
E Paulo continua dizendo, longanimidade. Ou seja, você é longânimo. Alguns irmãos falam o quê? Comigo errou uma vez só. Depois não tem mais vez. Comigo a pessoa pisa na bola uma vez só. Quero dizer para você, isso não tem glória nenhuma. Isso não se parece com Jesus. Aqui o texto fala, para que essa unidade seja preservada, é necessário então humildade, mansidão e longanimidade. Sabe, querido, ser longânimo, ter paciência, saber esperar o tempo do amadurecimento. Cada pessoa é como uma árvore. E que se nós tivermos paciência, no tempo devido, ela vai dar o seu fruto. Amém? No tempo devido, essa pessoa vai dar o seu fruto. O Douglas está aí conosco, aí firme, né, Douglas? Cara, o Douglas ia, voltava. O Douglas era meio doido. Ele continua ainda, mas com outra doidura. O rapaz, eu vejo, é um cara que dá prazer de estar perto dele. Sempre está alegre, está contente, brinca, tira sarro da gente. Ou seja, alguém deve ter tido paciência com ele. Se você está aqui, alguém teve paciência com você. Não é aquele irmão que foi te visitar um monte de vezes, assistiu com você. Tem uma irmã lá do São Brás, ela é uma senhora já. Esses dias o irmão me contaram, a irmã fulana, ela está falando mal lá do senhor lá no São Brás. Eu falei, de mim, por que de mim? Fala mal do Anderson, fala mal do Diego, por que de mim? Fala mal do Yuri. Irmãos, tem gente que pensa que eu fico bravo com ela. Ela é uma senhora, para ela deve estar uma loucura. Primeiro ela chega aqui um dia e está tudo preto. Vamos falar a verdade, o misticismo nos ensinou que preto é do diabo, tirando o Heron e o Oséias. É ou não é? Vamos falar a verdade, tudo preto é boate. É porque nós somos brasileiros, criados aqui no Campo Comprido, no São Brás, no Gabineto, no Tatuquara. E nós não temos foto lá da Hillsong, Estados Unidos, Inglaterra. E aí, quem é mais jovem, tudo bem. Mas fica imaginando uma senhora com quase 70 anos, chega aqui de repente, o lugar que é a igreja, ficou um lugar preto. E aí, de repente, no dia, apagaram as luzes e colocaram uns negócios piscando aqui, ó. Eu falaria mal também. Aí ela vai lá no envelope de dízimo dela, chega lá, não tem mais o nome dela e arrancaram os envelopes. Ela lutou a vida inteira para ser fiel no dízimo. Quando ela conseguiu tirar o envelope. É verdade ou não é? Você está entendendo, queridos? Às vezes a gente que é mais jovem tem mais facilidade de lidar com essas mudanças. Mas imagine uma pessoa mais velha. E agora você sai no final do som e encontra o irmão que do louvor tomando um chopp. Aí, pelo amor de Deus. Aí você está de brincadeira. Você está entendendo? Você pega o Guto, líder do louvor. Amor tão grande. Receba glórias. De repente ele está lá. E descobre que o dono do boteco é o Kleberson. Aí você quer dizer que eu fosse a mulher e falava, esse cara é um filho de Satanás. Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá na casa dela, falar, que isso, irmã, a senhora é preciosa. Deixa eu explicar para a senhora, a cor não tem problema. Aí eu vou ter que ter o quê? Longanimidade. Para sentar com ela. E é interessante que a irmã, preste bem atenção aqui, queridos. Que a irmã, ela foi no retiro, lá no retiro ela falou, entendi tudo agora.
Rapaz, passou 2 semanas. Outra coisa, você imagina os parentes chegando falando, como é que é na sua igreja? Vocês não têm prédio. Hoje passou aí na frente falando, eu não sei o que é esse lugar aí, não sei se é comércio, não sei se é igreja, não sei o que é. Se ele perguntasse para mim, o que é aí? Não sei. Depende do dia da semana. É verdade, querido, aqui é um espaço de eventos. Amanhã, por sinal, vai ter aula de Move Dance. Amanhã, não tem nada a ver conosco. É alguém que chegou aqui, eles faziam lá no Ulisses, e agora vai ter a aula aqui. Amanhã, 20 horas, a aula é aqui. E diz que as músicas, eles... Macarina. Aí vai passar aqui, imagina se a irmã passa bem no dia e vê a Macarina falando, olha lá, ele colocou a Macarina agora. Eu não tenho nada a ver, nem vou estar aqui na Macarina. Mas está entendendo que confusão na cabeça da pessoa? E daqui a pouco ainda diz que não tem mais pastor. Que era irmão Cleberson. Mas agora cadê o pastor? É irmão Cleberson. Ele até brigava para chamar de pastor. E agora está brigando para não chamar mais. Irmãos, você estar aqui hoje é um milagre. Eu estar aqui é um milagre. Até eu estou assustado. Está entendendo? Agora, o que nós devemos fazer? Se você tem entendido que isso aqui não é uma brincadeira de gente que não é sério. O quê? Que nós estamos se libertando da religiosidade. Eu estou esperando a cena do Reinhard aqui. Não vejo a hora de chegar de 18, 19, né? Ele vai falar, essa igreja é muito boa. Deus é bom demais. Vou terminar culto, vou orar por todos, vou tomar um chopp. Vem tomar comigo. Eu tenho certeza, né? Aí alguns vão acreditar, nossa, se ele falou isso, ele profetizou aqui, deve ser de Deus. Está entendendo, queridos? Então, para que nós possamos preservar essa unidade, estamos juntos. O que é necessário? Humildade. Humildade fala o quê? Eu estou pronto para aprender. Sabe, eu não estou entendendo ainda. Mas senta e me explica. Alguns, em vez de pararem para aprender, por falta de humildade, eles só têm disposição para criticar. E estão perdendo a maravilha que é viver o Evangelho. Na liberdade, amém, irmãos? Sem falsidade, na autenticidade. A liberdade que nós estamos dando, né? Para os irmãos desempenhar os seus dons, seus talentos. Uma igreja que não busca controlar a agenda de ninguém. Dando liberdade para você desenvolver aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Amém? Andando em verdade. Isso é muito importante, querido. Eu vou explicar um último tópico, depois eu continuo semana que vem. Aí, Paulo fala aqui, suportando uns aos outros. Amém? Uma vez que somos longânimos, podemos suportar uns aos outros. Suportar aqui é dar sustentação, apoio e força. Irmão, você está entendendo o que Jesus está fazendo entre nós? Dá sustentação para algum irmão, para algum jovem, para alguma senhora, para algum senhor que não está entendendo. Vá lá na casa dele e se dispõe a estudar a Bíblia. Amém? Dá um suporte. Suportar significa reconhecer que há irmãos que precisam ser apoiados. Mas suportar também significa não desistir dos nossos irmãos. Isso é algo maravilhoso. Agora quero te ensinar aqui algo interessante. E o resultado de tudo isso, Paulo fala, vocês vão andar no vínculo da paz. Onde há esse coração, a paz, a harmonia entre os irmãos.
Tem um irmão que me falou, Kleber, para mim, eu decidi que não quero colocar um gole de cerveja na boca. Pergunta para ele se eu parei para falar, cara, é o seguinte. Não, falei, amém, é isso que está no teu coração? Viva assim. Mas ao mesmo tempo eu vi esse irmão sentado na mesa com outro que estava bebendo. Não estamos falando de se embriagar aqui, amém, queridos? Ou seja, isso é maturidade. Isso é andar em amor. Isso é que Paulo está falando. Não é isso que nos define. Nós não estamos juntos por gostos e preferências. Nós não andamos juntos porque somos da mesma tribo. Nós estamos juntos porque temos o mesmo Pai e somos irmãos. Amém? Isso é importante. Agora aqui, irmãos, dando a explicação aqui para alguns que talvez não ouviram essa explicação. No versículo de número 7, Paulo fala: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Aquele que desceu, mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo que existe. Versículo de número 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo a edificação dos santos, para a obra do ministério, querendo o treinamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Vamos entender aqui algo. Quando você lê Filipenses, capítulo 1, quando Paulo vai fazer a saudação ali a essa igreja de Filipos, Paulo fala ali dos santos, dos diáconos e dos presbíteros. Preste bem atenção aqui. Eu quero te ensinar o quê? Que os 5 ministérios que eu acabei de citar aqui, eles não são hierarquias na vida da igreja, mas são dons que Deus dá para o treinamento dos santos, para que o corpo seja edificado. Então vamos lá. E é aqui que eu quero que você entenda por que nós, primeiro, definimos nos chamar por nome, porque é a maneira mais saudável. É interessante que tem irmãos que não sabiam nem meu nome e estão aprendendo agora. Amém? Isso não exclui a minha função, isso não exclui minhas responsabilidades. Amém? Se você trabalha de cobrador de ônibus, eu encontro você. Vamos imaginar que o Diego trabalhasse de cobrador de ônibus. Eu encontrasse o Diego lá no ônibus. Eu vou falar, cobrador Diego. Não preciso. Eu falo, ei Diego, como é que você está? E aí, Clermos, como que você está? Porque eu chamei ele de Diego, isso não exclui que ele está exercendo a função de cobrador naquele momento. Então não confunda as coisas. Não é porque nós resolvemos nos chamar pelo nosso nome, que é a maneira mais bíblica de se relacionar numa família. É muito estranho se meu pai é um advogado e eu vou falar com ele e falo, Doutor Miguel, tudo bem? Não, é Miguel, é meu pai. Ok? Então vamos lá. Paulo aqui fala de 3 funções. Então, ele está saudando, 3 funções. 3 pessoas aqui. Ele está falando dos irmãos. Amém? Dos santos, desculpe. Os santos são todos os crentes da igreja de Filipos. Não são apenas um grupo selecionado, mas todos os irmãos que compõem a casa de Deus. Aí ele fala para os diáconos. Saúdo os santos, os diáconos. São aqueles encarregados de suprir as necessidades naturais dos santos e trazer ordem para a casa. Nós poderíamos dizer aqui que são os nossos facilitadores, mas não queremos aprofundar neles. E aí depois ele saúda os presbíteros.
Ok? Os presbíteros. Que também, na Bíblia, pode ser encontrado como anciões. Então tem muitos nomes na Bíblia, que bispo, presbítero e ancião estão falando da mesma função. Mas dependendo do público que estava sendo falado, eles usavam um nome que era comum, que eles entenderiam ao se comunicar usando aquele nome. A palavra ancião era uma palavra que os primeiros cristãos estavam familiarizados por causa da cultura judaica. Anciões eram usados desde os dias de Moisés. Você pode encontrar lá em Números 11:16. Anciões acompanharam Josué na conquista da terra. Josué 7:6. O sinédrio era constituído de anciões. Mateus 26:3. E cada sinagoga era liderada por anciões. Então aqui, irmãos, quando os apóstolos escreviam para as igrejas locais, era natural para eles escreverem para os anciões daquela igreja. Esses eram homens que tinham uma posição reconhecida e que eram encarregados de supervisionarem o bom andamento daquela igreja local. Então, na igreja local existem os presbíteros, ou os anciões, que são responsáveis para que as coisas possam funcionar de maneira ordenada. Na nossa comunidade, nós compartilhamos isso com os supervisores e com os facilitadores. O facilitador está lá para que apenas haja ordem naquela reunião. Mas não está lá para monopolizar o dom, monopolizar as funções. Não, está lá para que o corpo de Cristo possa funcionar de maneira que haja ordem. Então preste atenção aqui. Os apóstolos não apenas escreveram aos anciões, mas eles mesmos se identificavam como tais. Amém? Tem determinado momento que você encontra a Bíblia falando Pedro, apóstolo, mas tem determinado momento que você vê a Bíblia tratando Pedro como um ancião, como um presbítero da igreja. Porque naquele momento eles estavam exercendo uma outra função. Nos escritos de Pedro e João é tomado como algo já comum o ofício dos anciões. Já havia se tornado uma instituição aceita de maneira geral nas igrejas. A palavra presbítero, traduzida como ancião, simplesmente significa alguém mais maduro. Amém? Era algo natural para a igreja no primeiro século, manter na igreja os mesmos títulos que lhe eram familiar no Velho Testamento nas sinagogas. Agora vamos entender aqui, né? A questão do pastor. A palavra pastor é a tradução de uma palavra grega. Essa palavra é usada 18 vezes no Novo Testamento. Em 15 ocorrências ela é traduzida como pastor de rebanho, especialmente nos evangelhos. Em 2 vezes se refere ao Senhor, Jesus, Hebreus 13:20 e 1 Pedro 2:25. Somente uma vez é traduzida como pastor no sentido que usamos na igreja hoje em dia, Efésios 4:11, que eu acabei de ler. O verbo, é traduzido aqui como pastorear e aparece 10 vezes em nossas Bíblias. Dessas 3 vezes tem o sentido de pastorear o rebanho de Deus. A palavra que usamos para nos referir a ministro como pastor era completamente desconhecida da igreja primitiva. A palavra pastor nunca é usada para se referir ao ministro do Novo Testamento, exceto quando se refere ao próprio Senhor Jesus. No entanto, está claro que a função de pastorear está sobre os ombros de anciões, presbíteros ou bispos. A palavra pastor aponta para a função desses anciões, que devem treinar os santos para pastorear juntamente com eles. Amém, queridos? Então deixa eu colocar algo para você aqui. Por que nós mudamos o nome de pastor para presbítero?
Porque nós acabamos de ler em Efésios que Deus deu dons aos homens. Amém? E Deus deu 5 dons: pastor, mestre, profeta, apóstolo e evangelista. São dons. Existem irmãos aqui entre nós que têm esses dons. Eu vou falar aqui sem medo de errar. Lucas Machado, evangelista. Agora, as igrejas transformaram esses 5 dons numa hierarquia. Aí o cara é cooperador, ele vira diácono, vira presbítero, vira evangelista e vira apóstolo. Nunca foi a ideia da Bíblia que isso fosse uma hierarquia, onde alguém fosse chamado de evangelista, onde não tem o dom de evangelista. Outra coisa que nós devemos entender: dom quem dá é Deus. Amém? Então não é eu que escolho, eu quero dar o dom para o culto de apóstolo. Não. Deus é que dá os dons aos homens. Agora, esses dons não são funções de governo. São dons. Mas para que o Lucas recebeu esse dom? Para treinar os demais. Para que todos possam evangelizar aqui nessa comunidade. E nós precisamos organizar melhor isso. Quantos irmãos gostariam de evangelizar? Mas elas não se sentem capacitados para isso. Aí Deus dá o dom para o Lucas Machado e nós temos que organizar esses treinamentos para que todos possam evangelizar. Amém? Agora os presbíteros, eles são levantados conforme o reconhecimento da comunidade ou dos demais presbíteros. Isso está muito claro em Tito, capítulo de número 1, versículo de número 5. Tito 1,5 diz o seguinte: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava. Colocar em ordem. E constituísse presbíteros, e em cada cidade, como eu o instruí. E aí ele fala das qualificações de maturidade do presbítero. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e etc. Então, queridos, para nós, os dons de Efésios capítulo 4, versículo 11, não são uma hierarquia, mas são dons, porque está escrito: Deus deu dons aos homens. Amém? Então, muitos aqui têm dom de evangelista, outros têm dom de mestre, outros têm dom de profeta, outros têm dom de apóstolo. É um dom. Amém? E esse dom você deve usar para quê? Para exercer ele, e mais também para treinar os santos. E o governo da igreja? O governo da igreja é algo que não é Deus necessariamente que dá como dom, mas é nós que escolhemos de acordo com a maturidade. Aquele irmão é maduro, nós plantamos a igreja, reconhecemos que aquele irmão é maduro, ele tem uma família padrão, ele tem uma conduta padrão, ele é respeitado pelos demais irmãos, então ele é um presbítero entre nós. Para quê? Para que haja ordem na igreja. Amém? Então, no aspecto de ordenação, eu sou um presbítero. O Henrique é um presbítero, o Murilo é um presbítero, o Laudecir é um presbítero e o Yuri é um presbítero. Amém? E uma das funções do presbítero é o quê? Pastorear o rebanho de Deus. Sozinho? Não. Juntamente com os demais santos que foram treinados para pastorear. Amém? Está entendendo, queridos? Pode acreditar, o que nós estamos fazendo é tudo por causa da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Agora, existe uma orientação sobre os presbíteros, eu paro aqui. O pessoal do louvor pode estar tudo aí já. Olha o que a Bíblia fala sobre os presbíteros. Aos presbíteros que estão entre vocês, admoesto eu, que sou também presbítero. Ó, Pedro se colocando como presbítero. Com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Pedro aqui
tem o dom de apóstolo. E ele aqui mostra que ele também era um presbítero da igreja. 1 Timóteo 5,19 diz, olha aqui, isso que é importante. Não aceite acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Irmãos, é necessário, né, que quando você está numa comunidade, que você guarde os presbíteros. Ou seja, para alguém apresentar alguma acusação contra um presbítero, não é porque tem conversinha. Tem que ter 2 ou 3 testemunhas para que o caso seja avaliado. É a Bíblia que ensina. 1 Timóteo 5,17 diz, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Ou seja, amém, irmãos? É uma posição de honra, os presbíteros que Deus levanta, no sentido de levanta através do corpo. Agora, é interessante, eu gostaria de ser um presbítero, eu gostaria de estar à frente da igreja. Eu sinto esse encargo, não cargo. Pegou? A Bíblia diz, aquele que almeja o episcopado, excelente coisa almeja, excelente obra almeja. Então, ou seja, é errado alguém almejar ser um presbítero na igreja? Não. Episcopado aqui fala, é uma das palavras que ali fala sobre bispo. Bispo também é a mesma palavra para ancião e para presbítero. É o supervisor, aquele que supervisiona, os bispos. É errado alguém desejar ser um presbítero, um bispo? Não, Paulo fala, excelente coisa você está almejando. Porque é um encargo que tem no teu coração por estar à frente, né, ordenando a casa do Senhor. Amém, queridos? Hoje foi uma reunião de ensino, né? Teria muito mais coisas, fiquei aqui nos 50%. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu queria que nós estivéssemos orando agora, amém? Olha aqui para mim em nome de Jesus. Sabe, queridos, para que haja no nosso coração esse desejo de preservar a unidade da igreja. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Quantos desejam preservar a unidade da igreja? Amém? Com esse espírito do quê? Humildade. Estou aqui para aprender. Não sou dono da verdade, não sou dono da razão. Estou aqui para aprender com meus irmãos. Sabe, irmãos, quando nós vivemos a igreja por hierarquia, como se fosse uma empresa, nós acabamos desenvolvendo um coração orgulhoso, onde nós só queremos aprender com alguém que tem um determinado título. Uma pessoa chegou para o pastor Aloysio e falou assim, o senhor é pastor ainda? Quando que o senhor vai virar apóstolo? Então hoje nós vivemos nesse mundo gospel, onde todo mundo está atrás de título. E nós não, queridos, nós queremos o quê? Viver a igreja como família. Sabemos aqueles que Deus tem levantado como presbíteros. Reconhecemos aqueles que Deus tem dado dons. Amém? Mas nós não queremos ser uma comunidade onde alguém só escuta aqui se for o apóstolo. Não, nós queremos escutar os nossos irmãos, porque nós somos parte da mesma família e temos humildade no nosso coração para aprender uns com os outros.